1. Diz assim: no 3º ano do reinado de Jeoaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro do seu Deus. O rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento e que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônicos. Daniel passou a se chamar Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misaías de Mesaque e Azarias de Abdenego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, Aspenaz disse: tenho medo de meu senhor, o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência batida, em comparação com os outros rapazes de sua idade, temo que o rei mande cortar minha cabeça. Daniel falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, de Misael e Azarias. Faça uma experiência conosco durante 10 dias. Disse: nos dê apenas legumes para comer e água para beber. Terminados os 10 dias, compare nossa aparência com os dos outros rapazes que comem a comida do rei. Depois, decida de acordo com o que você vir. O assistente concordou com a sugestão e fez experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, Daniel e seus amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhes dava legumes em vez da comida e do vinho servido aos outros. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão em comum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Ao término do período de treinamento, ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles, e nenhum o impressionou tanto quanto a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir ao rei. Sempre que o rei consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes de que todos os magos e encantadores de seu reino. Daniel continuou no palácio até o 1º ano do reinado de Ciro. Curva a sua cabeça.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Deus, nós estamos na Tua presença, Senhor. E nós queremos Te exaltar, nós queremos Te glorificar, nós queremos Te exaltar, Senhor, Te dar graças por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, Tu sabes, ó Deus, que de nós, que de mim, Senhor, eu não tenho nada, Senhor. Todavia, Deus, eu clamo, Senhor, a Ti a revelação da Tua palavra aos nossos corações, Senhor. Abra, Deus, a nossa mente, abra, Deus, o nosso entendimento, para que nós venhamos compreender o que o Senhor tem para nós nessa noite, Senhor. Eu não sei de que maneira a Tua palavra virá, Senhor. Se ela vai ser uma palavra de exortação, de edificação ou de consolação. Todavia, Senhor, nós aguardamos a revelação do Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, fazer a Tua vontade, Pai. É no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que eu Te peço e Te agradeço, pedindo sempre perdão pelos meus pecados, pelas minhas fraquezas e falhas, Senhor. Assim eu Te peço e Te agradeço por tudo, Senhor. Amém. Todos nós conhecemos, irmãos, a história de Daniel, todos nós sabemos das lutas que Daniel passou, seja na cova dos leões, seja na fornalha, os amigos de Daniel, enfim. Todos nós sabemos das lutas que esse jovem ou esses jovens passaram. A palavra nos diz que no terceiro ano, aqui fala no terceiro, Jeremias fala que é no quarto, né? Mas foi nesse período aí que chegou o fim do reinado de Jeoaquim. Jeoaquim foi um rei muito mau, desobediente às leis de Deus, aos mandamentos do Senhor, às ordens do próprio Deus. E o seu fim não poderia ser diferente, né? Assim que ele morreu, o seu corpo foi arrastado para fora da cidade e ele morreu sem o direito de ser sepultado. Ele não foi sepultado. Esse é o fim de um homem que não obedeceu, que não se prostrou diante do Senhor e diante daquilo que o Senhor falou através do profeta Jeremias. E algumas coisas nos chamam a atenção. A palavra fala que Nabucodonosor, rei da Babilônia, ou seja, inimigo do povo de Deus, inimigo do povo de Judá, né, na ocasião, diz que ele veio e cercou a cidade. Em outras versões vai falar que ele sitiou a cidade. Ele tomou essa cidade. E acontece que o Senhor, no versículo de número 2, diz assim: o Senhor lhe deu vitória sobre Jeoaquim. Como assim? Deus deu vitória para o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Deus estava do lado do rei da Babilônia. Estranho, né? Como que Deus, os seus inimigos, Deus vai apoiar os seus inimigos? Nós sabemos que tudo tem um propósito. E quando a gente lê, não só o livro de Daniel, mas praticamente todos os livros, nós vamos observar a soberania de Deus. O controle de Deus sobre todas as coisas. Deus controla tudo, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Deus está no controle de tudo. Não existe uma só questão, não existe só uma situação que Deus não esteja no controle. Por mais difícil que seja de enfermidade, seja de problema, qualquer tipo de problema, Deus está no controle de todas as coisas. E aqui nós observamos que Deus já havia falado. Coloca para mim Jeremias capítulo 25, nós vamos entender melhor por que Deus deu vitória ao rei Nabucodonosor quando ele tomou a cidade. Ele não tomou porque ele era poderoso, ele não tomou porque eles eram mais fortes do que o povo de Judá. Ele tomou a cidade porque Deus permitiu. Então não acontece nada se Deus não permitir. Tudo que acontece é porque Deus ele permite, seja para tratar com a gente, né? Seja para abençoar a gente, enfim, de uma certa forma, Deus ele tem as suas maneiras de trabalhar.
Então, no capítulo de número 25 de Jeremias, diz assim: Jeremias recebeu do Senhor esta mensagem para todo o povo de Judá, no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Nesse mesmo ano, Nabucodonosor, rei da Babilônia, começou a reinar. O profeta Jeremias disse a todo o povo de Judá e todos os habitantes. Jeremias, ele profetizou para todo o povo. Ele profetizava dia e noite para o povo se arrepender, para o povo voltar-se para Deus, para o povo abandonar as suas idolatrias. Contudo, eles não ouviram e não deram crédito naquilo que Deus havia falado com eles. Durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, o Senhor tem dado suas mensagens e eu as anunciei fielmente, mas vocês não ouviram. Repetidamente o Senhor tem enviado seus servos, os profetas, mas vocês não ouviram nem prestaram atenção. Parece que nós estamos vivendo esses dias hoje, né? Sim ou não? Não estou generalizando, mas parece que a mensagem de Deus, ela continua falando com o teu povo, ela continua repreendendo o teu povo, ela continua ensinando o teu povo. Porém, são poucos aqueles que atentam à voz do Senhor. São poucos aqueles que realmente falam: poxa, eu preciso de mudar, eu preciso de realmente mudar a minha vida. O jeito que eu estou procedendo não está bem, não está certo. Então, parece que essa mensagem é para nós nos dias de hoje. E ela é. Deus, ele continua falando com o teu povo, Deus continua usando os seus servos, né? Os seus profetas têm trazido a palavra revelada às igrejas, a nós, e muitas vezes entra para um ouvido e sai para o outro. Nós continuamos do mesmo jeito. Nós continuamos do mesmo jeito. Todas as vezes a mensagem foi a mesma: abandonem seus maus caminhos e suas más ações. Só então habitarão nessa terra que o Senhor deu a vocês e a seus antepassados para sempre. Quando ele fala os seus antepassados, o Senhor nos leva lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 12, quando o Senhor chama Abraão, e ele faz uma promessa a Abraão, que ele abençoaria e que Abraão seria pai dessas nações. Então existe uma promessa lá atrás, que o Senhor disse que daria essas nações, que o Senhor estaria abençoando esse povo, e se eles obedecessem ao Senhor, de nada lhes faltariam, porque o Senhor é fiel, o Senhor, ele é justo, e o Senhor é abençoador, ele é galardoador daquele que o buscam. Então ele diz: não provoquem minha ira ao adorar deuses que vocês fizeram com as suas próprias mãos. Então, não lhes farei mal algum. Mas vocês não deram ouvidos, diz o Senhor. Provocaram minha ira ao adorar ídolos que vocês fizeram com suas próprias mãos e trouxeram calamidade sobre si mesmo. Agora, o Senhor dos Exércitos diz: porque não me escutaram, reunirei todos os exércitos do norte sobre o comando de meu servo. Olha como que Deus chama Nabucodonosor: meu servo. Meu servo. Sabe o que eu aprendo aqui? Que nós não temos controle sobre a nossa vida. Nós não temos controle sobre situações. Deus, ele controla a nossa vida. Deus controla tudo que nós temos e tudo que nós somos. Para cumprir os seus propósitos, Deus faz tudo e todas as coisas, ele faz da maneira dele, do jeito dele. Por que que muitas vezes nós queremos questionar situações? Ah, Senhor, por que isso? Ah, Senhor, por que aquilo? Ah, Deus, por que assim? Por que tem que ser assim? Por que não assim? Por que tem que ser assim? Somos assim ou não somos? Só que Deus, ele tem o controle de todas as coisas.
Deus, neste momento, Ele olha para a nação dele, do coração dele, a menina dos olhos dele, e Ele fala assim: para tratar com vocês, agora Nabucodonosor é meu servo, ele é meu escravo, ele vai fazer agora tudo o que eu mandar, tudo o que eu quiser para destruir vocês, para fazer com que vocês venham sofrer, para que vocês venham pagar impostos, para que vocês venham trabalhar dobrado, e tudo aquilo que vocês ganharem, vocês vão ter que pagar ao rei. Triste, né? Temos oportunidade de termos tudo. Temos oportunidade de termos a salvação que o Senhor nos deu. Temos oportunidade de vivermos bem todos os dias com o Senhor. Mas muitas vezes nós escolhemos caminhos que não são os caminhos do Senhor. Nós tomamos decisões que não são decisões vindas de Deus. E quando dá errado, nós ainda queremos culpar a Deus. Nós não buscamos a Deus conforme nós deveríamos buscar. Nós não consultamos a Deus se pode ou se não pode. E o resultado, muitas vezes, de tudo isso é prejuízo. E às vezes são prejuízos que vai durar anos e anos e anos e anos, por uma decisão errada que nós fizemos, por uma escolha errada que nós fizemos. Então o Espírito de Deus, ele fala ao meu coração e ao seu coração: tome cuidado com as suas decisões, tome cuidado com os seus caminhos, porque isso podem trazer prejuízos que vai fazer você sofrer muito, e Deus não quer que nenhum de nós soframos. Volta lá, por favor. Aí ele diz: eu os trarei contra essa terra e seus habitantes, e contra as nações vizinhas, destruirei vocês completamente, e os transformarei para sempre em ruínas, em objeto de horror e desprezo. A destruição foi tão grande, que depois eles, na Babilônia, eles sentiam saudade dos cânticos, dos louvores que eles cantavam, de tudo que eles faziam, porque o Senhor acabou, devastou tudo. Acabarei com os seus cânticos alegres e os seus risos, e não se ouvirão mais as vozes felizes de noivos e de noivas. As pedras de moinho se calarão, e as luzes das casas se apagarão. Esta terra inteira se transformará em desolação e ruína. Israel e as nações vizinhas servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Os propósitos de Deus para tratar com a nação era de 70 anos, nem mais e nem menos, pela desobediência deles. Então, quando terminarem os 70 anos do exílio, olha a soberania de Deus, e olha só o quanto que Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Então, quando terminarem os 70 anos de exílio, castigarei o rei e o povo da Babilônia. Agora o Senhor inverte. Vocês vão pagar. A consequência virá. Não tem como a gente mudar as consequências de um erro nosso. Não tem. Nós temos que tomar cuidado para que não aconteça. Depois que aconteceu, não tem como voltar atrás. Mas o Senhor, ele fala, no final ele fala de uma promessa para eles. Ele diz assim: castigarei o rei e o povo da Babilônia por seus pecados, diz o Senhor. Transformarei a terra dos babilônicos em ruínas para sempre. Trarei sobre eles todos os terrores que prometi nesse livro, todos os castigos anunciados por Jeremias contra as nações. Então, depois que chegou esse dia aqui, eu sei que eles lembraram. Eles lembraram dessa profecia que havia. Só que agora não tem como mais. Agora o Senhor, então, leva esse povo cativo para a Babilônia.
E esse rei, ele disse assim: olha, escolha aí para mim jovens. E ele diz assim, no verso 3: o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus oficiais, trouxessem ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Então nós entendemos que Daniel, ele pertencia à nobreza. Agora Daniel, ele é tirado, ainda adolescente, ele é tirado da sua terra, tirado do seu convívio com a sua família, é levado para um lugar estranho, aonde adoravam deuses estranhos, com culturas diferentes, com culturas estranhas, com literaturas estranhas. E ele então é levado cativo. E o rei, ele precisava de alguém sábio, ele precisava de alguém cheio de sabedoria. E então ele leva esse jovem, esses 4 jovens, junto com outros, né? E ele então ele determina que eles deveriam comer. Olha, aqui eu quero que faça o cardápio diário deles e eles vão comer o que nós comemos. Agora, o que me chama a atenção nessa parte de Daniel é algo muito importante que nós temos que aprender. Daniel, quando o rei determinou a comida que ele deveria comer, e quando ele observou que aquelas comidas eram sacrificadas aos ídolos, ele propôs no seu coração: eu não quero contaminar com essas coisas. Olha o princípio desse jovem, ainda adolescente, de não se contaminar com as iguarias do rei. Existem princípios que são inegociáveis. Nós não negociamos. E esse era um dos princípios inegociáveis. Eu não posso servir a Deus e participar dessas coisas que desagradam ao meu Deus, que entristecem ao meu Deus. Eu não posso participar de alimentos, de banquetes, ao qual estão adorando os outros ídolos. E ele então faz uma escolha muito difícil. Ele chama o chefe responsável pela sua dieta, pelo seu alimento, e ele diz assim: olha, eu não posso comer isso, eu quero comer apenas legumes. O chefe, quando ele recebeu, quando Daniel falou com ele, ele falou: mas eu não posso fazer isso. Porque se vocês comerem só legumes, vocês vão ficar fracos. E passando esses 3 anos, esse período que o rei mandou alimentar vocês, prepararem vocês na literatura, nos costumes babilônicos, isso vai fazer com que vocês vão estar diferentes dos demais. E aí, por não obedecer uma ordem do rei, eu posso perder a minha cabeça por isso. Então Daniel, confiando no Senhor, Daniel crendo no Senhor, porque a palavra de Deus nos diz que Daniel era uma pessoa de oração, era um jovem de oração, era um homem de oração. E ele disse: então faz uma prova, durante 10 dias, me dê somente legumes. Irmãos, existem coisas na nossa vida que nós não podemos aceitar de maneira alguma. Põe para mim Hebreus 11, 24. Existem coisas que nós não podemos aceitar. Nós temos um padrão, e o nosso padrão se chama padrão cristão. Nós não podemos viver lá fora como se nós fôssemos do mundo. Nós temos que fazer a diferença. Daniel foi levado para o rei, foi levado até o palácio para fazer a diferença,
Para ser diferente, ele tinha que ser diferente dos demais. Ele não podia participar daquelas coisas porque ele tinha princípios. E nós temos princípios, e os nossos princípios são inegociáveis. Eu não posso viver lá no mundo de qualquer maneira. Eu não posso frequentar lugares de qualquer maneira. Ah, não, isso não tem problema. Tem problema sim. Nós somos um povo diferente, sim ou não? Sim ou não, igreja? Nós somos um povo diferente. E nós temos que agir de maneira diferente. Não tem esse negócio de, isso não tem problema. Deus não olha para isso. Olha sim. Deus vê sim e se entristece sim. A Bíblia diz que pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, 25, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Ele sofreu na pele, sofreu na carne, do que viver lá no palácio e fazer parte das orgias que tinha. Isso é uma escolha. Isso é uma escolha que eu tenho que fazer. Daniel propôs no seu coração: eu não vou me contaminar com isso. Não é porque o A faz que o B tem que fazer. Você não tem que fazer para agradar um ao outro, não. Nós temos que ser diferentes. E nós temos que agir de modo diferente. Timóteo capítulo 3, segunda carta a Timóteo. Nos últimos dias do apóstolo Paulo, nos últimos dias de vida, Paulo escreve a carta, a segunda carta a Timóteo. E ele dá alguns conselhos para Timóteo, de como Timóteo deveria se portar, de que maneira ele deveria ser. Ele fala, olha, que no final dos tempos, o povo não vai querer ouvir palavra, o povo vai coçar o ouvido, porque não quer nem ouvir. Então ele pega e fala que nos últimos dias haverá tempos difíceis. E haverá mesmo. Só que nós temos que entender que nós estamos numa caminhada. Eu acho que hoje de manhã foi falado sobre isso. A nossa vida ela é um processo, a salvação é um processo. E cada dia nós caminhamos, cada dia nós avançamos, cada dia nós damos um passo em caminho da glória. A caminho da glória. A cada dia, com todas as dificuldades que nós enfrentamos, com todas as lutas que nós enfrentamos. Viver nesse mundo não é fácil. Nos portar decentemente diante desse mundo não é fácil, porque nós somos cobrados. A sua família te cobra, os seus amigos te cobram, os seus parentes que não professam a mesma fé que você te cobram. Ah, mas depois que você foi para a igreja, você agora é só igreja, só igreja, só igreja. Louvado seja Deus. Porque que tem de bom lá fora? O que nós aproveitamos de bom lá fora? Nada. Nada. Tudo que vem é só para trazer-nos cada vez mais tristeza ao nosso coração. E o apóstolo Paulo então, ele diz que porque as pessoas só amarão a si mesmo e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus. Quantas vezes nós estamos no meio de rodinhas, eles estão zombando e nós estamos dando risada. Os princípios de Deus são inegociáveis. Eu escolho de como eu quero, aonde eu quero ir. Eu escolho. Eu determino na minha vida o que eu quero. Eu tenho certeza, se nós propusermos no nosso coração, eu não vou frequentar determinadas coisas, eu tenho certeza que o Senhor nos abençoará e nos dá vitória pela decisão que nós tomamos. Mas a nossa carne, ela impulsiona tanto para a gente ir, ela nos força tanto para nós irmos. E muitas vezes nós estamos fragilizados espiritualmente, que às vezes a gente acaba cedendo.
desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, e serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas da aparência. Irmãos, nós vivemos esses dias. Pessoas que aparentemente é religiosa, mas quando está lá fora, é pior do que o descrente. Daniel aqui, ele quis fazer a diferença. Eu não posso me contaminar com isso. E veja bem, essa prova que ele fez de 10 dias, que a palavra fala que quando ele se apresentou, ele estava muito mais corado, estava muito mais, a aparência dele era melhor do que as dos outros. Logicamente, isso aqui é poder de Deus puro na vida dele. E o interessante é que depois disso, diz aqui na palavra, que ele continuou a se alimentar desses alimentos que ele pediu para que o chefe da cozinha desse para ele. Mas essa alimentação, irmãos, não foi 10 dias, não foi 1 ano. Vocês concordam comigo? Foram 70 anos. Ele não participou em nenhum momento das iguarias. Ele foi um jovem que virou, que cresceu, que amadureceu, que envelheceu na presença do Senhor, servindo a Deus todos os dias, sendo provado, porque tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós propusemos no nosso coração de fazer, nós temos um preço a pagar. Damares, passa para mim. Vai ter eu acho que é no versículo de número 11, de 11 para frente. Vai falar, assim, deixa aí. Sabe quantas perseguições e quantos sofrimentos suportei? E o que aconteceu em Antioquia, Icônio, Listra? O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Ou seja, quando a gente propõe no coração, eu vou servir a Deus, eu vou adorar a Deus, eu vou lutar com todas as minhas forças para não entristecer o Espírito Santo do Senhor, aí você arrumou um grande problema. Você arrumou um grande problema. Toda vez que você fala assim, agora eu vou servir a Deus de verdade mesmo. Eu vou consagrar minha vida, eu vou buscar a Deus mesmo, eu vou santificar minha vida. Se arrumou um grande problema. Todos nós arrumamos um grande problema. Porque daí nós começamos a ser perseguidos. Todo aquele que luta para ser fiel, todo aquele que luta para ser diferente no seu trabalho, na sua escola, no meio de seus familiares, ele é perseguido. Sim ou não? Todos nós somos perseguidos. E às vezes a gente ainda fala assim, nossa, será por que eles estão pegando no meu pé? É porque você quer ser diferente, você está lutando para ser diferente. Então Paulo, ele diz, no final dos seus dias, ele fala, olha Timóteo, vai acontecer isso e isso. Ele está aconselhando o jovem Timóteo. Ele está nos últimos dias da sua vida. Ele está para ser morto. Ele está pressentindo a sua morte. Ele está orientando a Timóteo, você vai passar por isso. Então ele fala, sim, todos os que desejam, esse versículo que eu queria, todos os que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus, sofrerão perseguições. Isso é Paulo ensinando. Paulo passou por tudo isso. Paulo no caminho de Damasco teve um encontro, depois desse encontro a vida dele, né, a vida sossegada dele, vamos assim dizer, acabou. Porque aí ele começou a pregar o evangelho, e aí as pessoas falaram, peraí, mas esse aí nem é aquele que perseguia? Aí ele entrava em cidade, eles espancavam ele, eles batiam nele, ele tinha que se esconder, ele tinha que fugir pelas janelas, né? Porque senão eles iam matar ele. Então a vida dele mudou a partir desse momento. Então todos nós, tá? Todos nós que queremos, né, uma vida de devoção,
ao Senhor, nós vamos sofrer perseguição. E Daniel não era diferente. Daniel, ele se propôs do seu coração, ele fez tudo isso e ele começou a passar as suas provas no palácio. Ele começou a passar as suas provas. E eles começaram a achar até, né, uma coisa que a maioria dos advogados tentam achar, espaço na lei. Existe uma brecha aqui. É nessa brecha que eu vou trabalhar. Sim ou não? Então, eles procuraram, acharam. Não, então nós vamos ter que fazer isso. Nós vamos fazer uma estátua. Enfim, eles vão ter que se curvar. Porque eles não achavam defeito nele. Não achavam problema nele. E aí eles começaram a perseguir. Então, quando nós decidimos o nosso coração levar uma vida fiel ao Senhor, lutando, irmãos. Quando eu falo lutando, eu quero dizer para vocês que não é fácil. Não é fácil ser cristão. É um desafio muito grande. É o desafio que nós enfrentamos no nosso dia a dia. As nossas lutas diárias. Não é fácil você, principalmente para os jovens, servir a Deus no meio de uma sociedade como essa. E nós vivemos em uma sociedade realmente caída, aonde valores não existem. Valores não existem, mulheres não são respeitadas, famílias não são respeitadas. Nós vivemos nessa sociedade aonde ninguém respeita ninguém. Mas quando eu me proponho no meu coração servir ao Senhor, ser fiel ao Senhor, aí eu vou passar por lutas. Mas existe algo muito importante que nós temos que entender. O Senhor Jesus, o nosso Deus, quando Ele nos escolheu e quando Ele se ascendeu aos céus, Ele nos fez várias promessas. E uma das promessas que Ele fez é de que Ele viria nos buscar. E que nós, nesse mundo, nós teríamos luta, nós teríamos dificuldade, nós teríamos que passar por várias situações. Mas Ele disse, olha, tem de bom ânimo. O Senhor estaria conosco todos os dias e Ele está conosco. Nós não estamos só nesta batalha, nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. O Senhor esteve com Daniel durante todo o seu reinado. Segundo aqui relata, até quando Ciro, o rei persa, tomou e destruiu Babilônia, ele estava lá. E o Senhor foi fiel a Daniel durante todos esses anos. E nós, irmãos, nós temos esse grande desafio de servir ao Senhor, de não negociar os princípios cristãos, de não negociar de maneira alguma. Nós precisamos fazer valer esses princípios, mesmo que as pessoas venham rir de nós, mas que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado através da minha vida e da sua vida, porque tudo tem um preço. O Senhor, Ele pagou um alto preço, preço que nós não pagaríamos, preço que jamais nós conseguiríamos pagar. Ele pagou por mim e pagou por você. Então eu vejo a mão do Senhor, desde o capítulo 1 até o último capítulo de Daniel. Eu vejo o controle de Deus sobre a vida de Daniel, eu vejo o controle de Deus sobre a vida daqueles jovens, eu vejo o controle de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, eu vejo o controle de Deus sobre a igreja dele. Ele controla, Ele está no controle da sua igreja, mesmo que nós não entendamos. Ele está no controle de todas as coisas, nada escapa das tuas mãos. Ele fala aquele versículo tão maravilhoso: e operando Deus, quem impedirá? Ninguém impedirá. Operando Ele, ninguém impede. Que nós não venhamos questionar ações, situações, circunstâncias. Deus está no controle de todas as coisas. Amém, irmãos? Nos coloquemos de pé. Eu aprendo com esses jovens que é possível viver nesse mundo, mantendo a minha fidelidade ao Senhor.
É possível viver nesse mundo agradando ao meu Deus? Sim, é possível. É possível. Por mais difícil que seja. Lute para servir ao Senhor. Lute para adorar ao Senhor. Lute para ser fiel ao Senhor. E Deus nos dará a vitória. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nós te louvamos e te exaltamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Sabemos, Deus, das dificuldades, sim. Sabemos dos problemas que enfrentamos, sim. Todavia, Deus, os nossos olhos estão postos em ti. Pai, a tua palavra o Senhor me traz novamente ao meu coração. Existem situações que nós estamos como o rei Josafá, nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti, porque o Senhor é soberano, o Senhor é tremendo e maravilhoso, o Senhor tem controle sobre todas as coisas, nada escapa das tuas mãos, e operando o Senhor, ninguém impede a tua obra, os teus propósitos e o teu querer, Senhor. Nada e ninguém pode impedir, Senhor, o teu agir, o teu querer e a tua vontade, Senhor. Pai, age por nós, age no meio do teu povo, age no interior do teu povo, age na mente do teu povo, age no coração do teu povo, trabalha no meio desta igreja, trabalha no Senhor em cada família. Pai, alcança cada família, alcança cada lar nesta noite, neste momento, Pai. Olha para as dificuldades que enfrentamos, olha para as dificuldades que cada família enfrenta, cada luta que cada família enfrenta, individualmente, que cada luta que cada um passa, sofrimento, perseguição, tentações. Pai, nos ajuda, porque sem a tua ajuda, Pai, nós não conseguimos realizar nada. Hoje foi pregado pela manhã, Pai, nós não podemos fazer nada sem a tua ajuda, sem mim nada podeis fazer. Oh, eterno Deus de Israel, a obra é tua, o querer é teu, a vontade é tua, Senhor. Pai, visita, Senhor, os meus irmãos agora. O Senhor sabe da dificuldade de cada um. O Senhor sabe da luta diária de cada um. Sustenta com a tua boa mão. Sustenta com a tua boa mão. Fortaleça-os com a tua boa mão. É o que nós te pedimos, Deus. E te agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.